Olá, estamos aqui de volta em mais um momento de intercessão. Hoje nós trazemos um tema, frutificando para Deus. Esse texto que nós vamos abordar hoje está em João, capítulo 15. Olá, pessoal. Então vamos à leitura do texto de hoje no Evangelho de João. Nós estaremos lendo apenas alguns versículos para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse texto, ok? A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém. Nós vemos aqui que Jesus é a videira verdadeira, né? E nós fomos enxertados nele, nós somos parte dele. E precisamos agora expressar os frutos, né, que concernentes a essa espécie de planta que é a videira. E eu acho interessante que aqui diz no versículo 2 que frutificar não é uma opção. Frutificar é um imperativo. O Senhor fala isso aqui no versículo 2, né? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, é um imperativo, todos nós precisamos frutificar. Aí nós podemos, quando nós falamos de frutos, geralmente a gente vai para aquela parte de frutificar, de trabalhar, de fazer alguma coisa, né, dentro do contexto cristão que vai evidenciar. E geralmente nós somos levados aos dons, talentos, aquelas coisas. Mas o que nós vamos abordar hoje, nesse primeiro tema, Frutificando para Deus, é o fruto do próprio Jesus. Né? Como expressar, é um compromisso que nós temos, assim que aceitamos a Cristo, o compromisso de expressar as virtudes de Cristo, a semelhança que agora nós temos com Cristo. Nós fomos enxertados nessa videira. Agora, em Romanos, no capítulo 11, Paulo nos compara a uma videira brava, né? Que produzia frutos ruins, vamos dizer assim. E nós fomos enxertados justamente nessa videira que é Jesus, e agora nós temos o compromisso de produzir frutos que condigam com a espécie de planta que nós agora somos. Que dignifiquem né? Cristo. Que dignifiquem a Cristo, que glorifiquem o nome do Senhor. É justamente a palavra glorificação que ele coloca aqui nesse texto, né, que nós lemos ainda há pouco. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso permanecendo. Uma das palavras que eu achei interessante, que ela frisou bem enquanto lia o texto, você frisou bem a palavra permanecer na palavra, obedecer à palavra, viver na palavra. Então, justamente nessa permanência, nós vamos evidenciar, expressar esses frutos de uma nova vida que agora nós temos em Cristo Jesus, né? É verdade. E isso se dá, essa caminhada, né, esse frutificar em Cristo, se dá através da intimidade, através do relacionamento. Eu bato bastante nessa tecla, né? Quem me conhece já recebeu das ministrações que eu faço aqui no altar da igreja. Temos escrito também ali na central de oração, temos feito textos, né? E eu tenho colocado muito a respeito disso. É muito importante para diversas áreas da nossa vida nós estarmos realmente mergulhados naquilo que o Senhor tem desejado para nós e de nós. Ora, não precisa você ir muito longe. Quando a gente fala, por exemplo, de Adão, né? O que o Senhor mais queria? Ele queria um relacionamento. O Senhor vinha todos os dias na viração do dia porque ele queria esse relacionamento, ele desejava essa intimidade. Com o homem, hoje, não é diferente, o Senhor deseja a mesma coisa.
Só que, infelizmente, a gente acaba tendendo para outros caminhos, a gente acaba ficando na superficialidade da fé. E a gente não permite, de uma certa forma, se eu posso dizer assim, que esse fruto venha, que ele se evidencie nas nossas vidas. E aí a gente sabota o fruto prazeroso, o fruto desejável que o Senhor deseja dar a partir de nós. E isso é possível através dessa intimidade, é possível a partir do permanecer na palavra. Por isso que se fala tanto da palavra, tanto da oração, tanto da intimidade, porque se nós não fizermos isso, nós podemos até frutificar, mas talvez, já viu aquela árvore? Lá em casa eu tenho uma jabuticabeira, né? E quando a jabuticabeira dá umas jabuticabas grandes, gente, é maravilhoso de olhar, é um fruto assim, é uma bilha, sabe? Você come com os olhos, de tanto que você olha e admira aquilo. Ao passo que já teve vezes que a minha jabuticabeira deu uns frutinhos mirrados, sabe? Aquelas coisas assim, que às vezes de tão miudinho ele seca. Então é assim, é bem assim que acontece com a gente. E eu acho interessante também nesse texto que o Senhor Jesus fala, é que ele é o tronco, né? Jesus é o tronco, ele é a videira, e nós fomos enxertados nele. E eu acho interessante que os frutos, eles nascem do ramo e não do tronco, né? Nós somos ramos, e essa mesma palavra diz que o ramo ele só produz fruto quando está na videira, permanecer na videira. E falando sobre esse texto também de Romanos, né, falando sobre como nós fomos enxertados, para que nós fomos enxertados? Para agora darmos frutos semelhantes ao que Cristo deu. Eu estava falando, nós estávamos conversando antes de começarmos a gravação, e eu estava falando sobre que nós somos Cristo. Nós somos um Cristo, né? Guardadas as devidas proporções, nós somos Cristo agora na Terra. Ou pelo menos deveríamos ser. Mas a proposta do Evangelho é essa. A primeira e a principal é você demonstrar, expressar a obra de Cristo. Quando diz que nós fomos feitos agora novas criaturas, né? E aí você continua com a mesma cor de cabelo, você continua com o mesmo porte físico, você continua, mas você vai mudando de certa forma não, é visível que todos aqueles que aceitam realmente a Cristo e tomam realmente um compromisso, como a Milene falou, começa a formar aquela identidade com Cristo, ele vai começar a evidenciar, a expressar as virtudes de Cristo. Eu não vou encontrar você não vai encontrar em mim todas as virtudes de Cristo. Mas aquilo que falta em mim, você vai encontrar na Milene. Aquilo que falta na Milene, vai encontrar em você, vai encontrar em outro cristão. E assim nós somos esses ramos que devem produzir frutos que vão evidenciar essa nova vida que nós temos agora em Cristo Jesus. E é necessário isso. E voltando ainda em Romanos, quando Paulo fala sobre o enxerto que foi feito, eu fui ver um pouquinho por que do enxerto, né? E quando o agricultor ou floricultor, eu ouvi lá os termos, mas eu esqueci agora. Mas pessoas que cultivam plantas frutíferas, que vão dar frutos. Elas procuram espécies semelhantes, mas que tenham assim, o tronco, aquele que vai ser o tronco principal, precisa ser o melhor, o de melhor qualidade. O que é enxertado é o padrão mais inferior. E a que é de origem tem que ter um padrão bom, para ali ele absorver as virtudes, vamos dizer assim, que a gente está falando de virtudes, daquele tronco em que ele foi enxertado, e ali o fruto vai ser melhorado. Vai ser da mesma espécie. Ele não vai enxertar, por exemplo, um tomate, um galho, um ramo de tomate num pé de laranja. Não, vai enxertar de laranja, mas de padrões diferentes. E ali vai nascer um fruto que realmente vai ser agradável, como a Milene falou, de ser agradável aos olhos, sobre a jabuticabeira dela, porque esses frutos precisam ser desejáveis. Você já viu um crente que você olha e você diz assim, esse crente aí... Eu já ouvi algumas pessoas dizerem, né? Para ser crente igual fulano, eu não quero ser. Por quê? Porque certamente essa pessoa não está evidenciando o fruto que deveria evidenciar. Não está mostrando, dando frutos desejáveis, frutos deliciosos, com os quais ele vai cativar e mostrar algo que vá fazer com que a pessoa deseje ter o mesmo Cristo que ele. Exatamente. Ou, a nosso respeito falando, ser o mesmo Cristo que Jesus é.
né? É verdade. É isso que ele quer. É por isso que eu estava falando agora, né, que quando a Eliana falou assim, todos nós devemos ser um Cristo na Terra, né? Como ela disse também, eu torno a repetir, guardada as devidas proporções, tá, irmãos? Nós estamos falando aqui, né, de uma forma assim geral, o que devemos realmente ser. Aí foi quando eu falei para ela, eu falei, ou pelo menos o que deveríamos, né? Por quê? Porque acontece justamente isso. A gente sabe qual é o caminho, a gente sabe o que a gente realmente deve produzir, mas, infelizmente, hoje em dia a gente tem visto uma boa leva de crentes que não tem se dado conta disso, né? E aí fica o que mais acontece, o que a Bíblia também condena, o mau testemunho, aquilo que Deus não deseja. Porque se aqueles que estão de fora não virem em nós aquilo que realmente vale a pena ter, então para eles não vale a pena se converter, não vale a pena aceitar a Jesus. E olha só a responsabilidade que pesa sobre nós, né? É certo que a palavra do Senhor diz que o bem que quero fazer, esse não faço, e o mal que não quero, esse faço. A palavra de Deus fala sobre isso, se eu não me engano foi Paulo que falou sobre isso, né? Então é uma realidade, mas a gente precisa se esforçar. O reino, ele é conquistado, ele é ganho, né, na força. A gente precisa se esforçar para isso e buscar isso em Deus. Já está disponível para nós, porque fomos enxertados nele. Essa seiva que parte ali dos ramos, que vai nos sustentar e vai nos possibilitar produzir verdadeiramente esses frutos que gerem vida, que dignifiquem o nome do Senhor. Eu tenho falado muito também nas ministrações, e eu acho interessante que se liga um pouco no que a gente está falando aqui agora, nós somos agentes de Deus sobre a face da terra, agentes de Deus para cumprir os seus propósitos. Se nós não frutificarmos dentro dessa proporção que está aqui no Evangelho de João, fica difícil. Como que a gente vai levar a obra, o reino à frente, se a gente não consegue alcançar isso? É verdade. E falando ainda mais um pouco sobre o enxerto, eu achei muito interessante esse comentário que eu encontrei, que diz assim, as operações de enxerto de planta, para elas terem sucesso, é necessário cumprir alguns requisitos. E eu achei interessante que se encaixa justamente nisso que nós temos falado dentro desse texto. Diz que as plantas precisam ter afinidade entre as plantas envolvidas, por isso é preciso ter certo grau de parentesco em sua genética para evitar a manifestação de incompatibilidade ou rejeição. Ou seja, por isso que Jesus teve que vir homem. Por isso que Jesus teve que se fazer como um de nós, para que houvesse essa compatibilidade, para que pudéssemos ser enxertados nele. E ainda outra situação, Milene, que diz assim, as superfícies que irão entrar em contato uma com a outra devem estar limpas e lisas, a fim de que a união seja feita correta e uniforme, não impedindo a circulação da seiva entre as plantas, conforme o versículo 3, que diz aqui, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Ora, quando nós aceitamos Jesus, aquilo que nós falamos, né, aquilo que costumamos dizer, somos novas criaturas, irmãos, isso não é a descrição exata do que realmente acontece. Às vezes nós não conseguimos entender, mas como eu não vou falar nem de outros, mas de nós mesmos, digamos de mim. Eu fiquei um tempo, eu pensava, será que eu me converti mesmo? Porque por um tempo a mentalidade ainda não tinha sido mudada, ainda não tinha sido transformada, porque o enxerto também tem um processo, né? Mas à medida em que eu me lancei, à medida que eu desejei, à medida em que eu me comprometi, eu comecei a ver as coisas mudando em mim, despertando em mim virtudes que eu não tinha, sentimentos que eu não tinha, atos, práticas que eu não me envolvia, e saindo de mim certas coisas que eram necessárias ser tiradas, né? Padrões que precisaram ser mudados, mentalidades que precisavam ser desfeitas, ou como a própria palavra diz, barreiras que precisavam ser quebradas. E é né? interessante quando ele fala aqui de poda, é interessante isso, né? Porque eu confesso que quando eu li aqui, e tudo que dá fruto poda. Eu sei que para a árvore ficar assim, a gente falando um pouco, né, parafraseando, falando um pouco a respeito disso, da gente cuidar da plantinha, eu confesso que eu não sou muito boa com planta, não. Mas, enfim, a gente entende mais ou menos, né? E a gente vê justamente isso, tem que fazer aquela limpeza, tem que tirar, né, as folhas que estão velhinhas, tem que cortar, às vezes, dependendo da maneira que você corta, para poder, né? Mas a gente não está aqui para falar de jardinagem, né, gente? É só para vocês poderem entender um pouquinho. Mas onde eu quero chegar? É que quando a gente pensa nisso em poda, né? Às vezes a gente acha assim, poxa, será que é necessário? Já que está dando tantos frutos, será que é necessário fazer isso?
Mas, na verdade, é justamente aquilo que vai brotando ao longo do caminho, pelo menos eu penso assim, Helena pode me corrigir, que às vezes a gente acha assim, eu estou tão bom nisso, né? O fruto de justiça está tão evidente em mim, e aí vai nascendo aquelas coisinhas assim perto do fruto, que às vezes impede o fruto de, sabe, de se colocar mesmo na sua perfeição. E eu acredito que é aí onde Cristo vem e ele vai fazendo aquelas aparazinhas, né? Mas é uma realidade. É interessante que o Jorge ele começou a cultivar uma videirazinha lá em casa e ela tem pouco tempo ainda, mas já está cheia de cachinhos de uva. E eu estou encantada com aqueles cachinhos. Mas aí o moço que deu a muda para ele falou assim, Jorge, quando chegar em agosto vai ter que cortar, você tem que cortar tudo, que aí sim ela vai produzir. Falei, poxa, mas eu já estou tão satisfeita com essas... Mas ela pode produzir muito mais. Muito mais. Assim somos nós. A poda é necessária justamente por isso. A gente começa a dar fruto, a gente começa a ver Cristo em nós, né? Oh, glória! A gente começa a ver Cristo em nós e a gente fica todo satisfeito. Não, eu fiz uma coisa boa hoje. Não, eu ministrei na unção do Espírito Santo. Não, eu falei uma palavra de sabedoria. Não, eu fiz assim. Não, nasceu um sentimento de compaixão, gente, que eu nunca tinha sentido antes. O amor de Cristo está fervilhando em mim. Aí, de repente, acontece alguma coisa, parece assim que o Senhor vem e faz assim, pum, toca, né, com aquele alfinetinho, a gente esvazia. Mas, poxa, eu estava indo tão bem, mas pode ir ainda melhor. Pode ir ainda melhor. Né? Porque o nosso mal como crente é achar que o bom é o melhor. Não, o bom é só bom. Melhor ainda está por vir. São os frutos de excelência, né? E eu acredito que é isso que o Senhor tem desejado para as nossas vidas, é isso que o Senhor tem desejado. Quando a gente fala, o pastor tem falado muito no ano da frutificação, muitas das vezes a gente pensa, né? Eu não sei você, mas eu estou tirando um pouco por mim também, tá, irmãos? Às vezes a gente pensa assim, o que eu vou frutificar nesse ano? E a gente pensa nos bens materiais, a gente pensa no que a gente vai conquistar, no que a gente vai ganhar, no que a gente vai avançar, e a gente esquece do lado espiritual, a gente esquece do que a gente vai produzir para a casa de Deus, o que a gente vai produzir para a nossa vida, para o nosso cotidiano espiritual, né? Quais são os frutos que nós poderemos dar que abençoará a nossa casa, a nossa família. Não sei nem se eu estou entrando no segundo tema, mas... E aí a gente vai falar também um pouco mais sobre isso, mas é basicamente isso. Porque a princípio esse tipo de frutificação não é para nós, é para o reino de Deus e é visando as outras pessoas, né? É o chamar a atenção para a videira através dos frutos, né? Porque quem quer ter uma planta frutífera em casa que não dê fruto, né? O interessante de ter uma planta frutífera em casa é justamente ter aquela satisfação de ver os frutos. E continuando aqui a respeito do enxerto, diz assim, as pessoas que estiverem envolvidas com o manejo das plantas devem ter cuidado e habilidade para evitar exposições inadequadas dos cortes, exposição inadequadas dos cortes, a ação do sol, o vento e o contato com o solo. E eu achei interessante que dentro desse texto aqui diz que quem é o agricultor? Diz aqui no versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Não tem nada que ele não saiba, não tem nada que ele não conheça a respeito de solo e a respeito de planta. Não tem nada que ele não conheça a respeito de mim, de você e do filho que ele enviou, a própria videira. Então, está tudo conforme o plano dele. Só falta com que nós nos deixemos mesmo, nos enquadremos a esse plano, nos envolvamos com esse plano e nos deixemos ser trabalhados da forma de Deus, do jeito de Deus, mesmo com podas, né, que a gente quer passar a parte da poda, mesmo com poda, porque a limpeza ele que faz também, né? Os nossos pastores já pregaram aqui sobre essa santificação que vem do interior, não uma santificação exterior, mas uma santificação que vem do interior. Esse trabalho é feito pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, aí nós vamos produzir aqueles frutos que as pessoas olharão e falarão assim, esse anda com Deus, esse é um verdadeiro cristão. Não, eu quero isso que ele tem, né? Ele realmente é de Cristo. Esse é o fruto que nós devemos ter. E fazendo jus ao o nome do nosso programa, que é justamente Momento de Intercessão, por quê? Porque agora nós vamos interceder, nós vamos orar para que isso seja latente em nós, que nós desejemos isso. Não somente você que está aí nos assistindo, isso é para nós também, para mim, para a Milene, né? Para que nós
possamos realmente nos adequar ao plano do Senhor. Vamos pedir isso ao Senhor, esse momento de intercessão, vamos clamar ao Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, nós queremos ser o que a palavra diz que nós somos, nós queremos viver o que a palavra diz que nós podemos viver. Jesus disse que coisas maiores faríamos, né? E aqui também nesse texto diz que nós somos discípulos, nós precisamos ser discípulos e Ele ama que sejamos seus discípulos. Então nós vamos pedir isso ao Senhor. É verdade. Vamos então orar nesse momento, né? Aproveite agora, se você pode, pare tudo que você está fazendo. Vamos juntos ao trono da graça, orar, pedir ao Senhor que esteja nos conduzindo nessa oração da maneira com que Ele deseja trabalhar nos nossos corações. Amém? Pai querido, Pai bendito, nós te engrandecemos, Senhor, neste dia, nós exaltamos o Teu nome. Senhor, Amém, como é Jesus. bom mergulhar na Tua palavra. Como é bom, Senhor, ó Deus, estarmos, Senhor, ó Deus, juntos, Senhor, ó Deus, perto, Senhor, ó Deus, das fontes que jorram, Senhor, da Tua presença. Senhor, como é bom, Senhor, estarmos, ó Deus, permanecermos em Ti. Amém, Senhor, Jesus, e como lemos aqui, Pai. Senhor, ó Deus, como é necessário, Senhor, como ramos, ó Deus, como, Senhor, ali enxertados em Ti, como é necessário estarmos, Senhor, ó Deus querido, Senhor, juntos, Senhor, verdadeiramente enxertados na videira verdadeira que é Cristo. É verdade, Senhor, de Jesus. forma alguma poderemos frutificar ou nada poderemos fazer sem a Tua presença, sem a Tua ajuda. Senhor, nada poderemos, ó Deus querido, avançar se não for o Senhor, ó Deus, a nos conduzir, a nos orientar, a nos dirigir, Senhor, a estar, Senhor, ali trabalhando, Senhor, dia após dia nas nossas vidas. Mas para isso, Senhor, é necessário que nosso coração esteja verdadeiramente aberto, Senhor, ó Deus, junto de Ti, Senhor, ó Deus, querendo mesmo, desejando, Senhor, esse fruto, Senhor, excelente. Amém, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, nessa hora, Senhor. Ajuda-nos Eu mesmo, coloco Senhor. a minha e a Eliana diante de Ti, mas Precisamos, também, Pai. Senhor, ó Deus, aquele que nos vê agora, aquele que nos acompanha. Senhor, quem sabe Teu filho e a Tua filha estão ali clamando e pedindo, Senhor, ó Deus, que eles possam, Senhor, ó Deus, evidenciar esses frutos excelentes, esses frutos verdadeiros, Senhor, a partir de Ti, porque estão enxertados em Ti, Pai. Amém, Senhor. Senhor, que não hajam, Senhor, rupturas, que não hajam, Senhor, ó Deus, quebras, que não hajam, Senhor, dificuldades para que a seiva, Senhor, ó Deus, que corre de Ti, Senhor, possa fluir, Senhor, para estes ramos, Senhor, ó Deus, e impedir os frutos na vida dos Teus verdade, filhos. meu Mas Pai, que em nos nome ajuda, de Senhor. Jesus, Senhor, ó Deus, a Tua obra seja completa na vida de Amém. cada um de nós. Senhor, e que o Senhor, ó Deus querido, realize o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, segundo o Teu bom propósito. Amém, Jesus. Senhor, nos ensina a nos voltarmos verdadeiramente, Senhor, para a essência da Tua palavra. Sim, Senhor, em Deus. nome de Jesus, a buscarmos a beber, Senhor, de uma fonte que é limpa. Senhor, em nome de Jesus, para que, Senhor, Tu tenhas, ó Deus, Senhor, liberdade, Senhor, intimidade de nos direcionar, de nos posicionar, Senhor, e que possamos, Senhor, ó Deus querido, cada um de nós, como diz a Tua palavra, florescer, Sim, frutificar Deus, é isso no que lugar queremos, onde estamos Senhor. plantados. Amém. Senhor, assim o Senhor tem desejado sobre as nossas vidas e nós Te rogamos que, Senhor, nós entendamos na Sua plenitude o que é frutificar, o que é estar enxertado na videira Senhor. verdadeira que é Cristo, Amém, o que é Jesus. depender, viver na dependência do Senhor, o que é realmente entender que sem Ti nada podemos fazer. Amém, Senhor, nos Jesus. dá esse entendimento, esse discernimento para a nossa caminhada, para a nossa jornada cristã. E que assim, Senhor, ó Deus, sim, Senhor, todos possam olhar à nossa volta e desejar aquilo que temos produzido. Amém, Senhor, Jesus. em nome de Jesus, nós nos colocamos e colocamos os nossos queridos diante de Ti agora, nessa hora. A todos que nos veem, Senhor. Sim, Deus. Completa, Senhor, a Tua obra, Amém. Senhor, e faz Completa conforme o mesmo, Teu querer. Senhor. Nós Te rogamos por Cristo, Teu Filho, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Amém. Amém. No próximo programa nós estaremos dando continuidade, falando aí, nós estaremos falando sobre a frutificação pessoal, né? Aquele fruto que nós vamos dar como crentes na nossa vida pessoal, mas que vai também saciar, que o propósito é sempre, o fruto não é para nós, é para Deus primeiramente e para servir as pessoas que estão à nossa volta. A sua vida tem um propósito, a nossa vida tem um propósito. Nós não fomos enxertados nessa videira à toa, só para ser bonito. Uma videira é linda, né? Vamos dizer. Então, fique conosco, compartilhe conosco esses momentos de intercessão, continue nos assistindo e nós teremos prazer em a cada programa trazer para você algo que vai edificar a sua vida. E eu faço uma dica para você. Volte o vídeo quantas vezes forem necessárias, mas não deixe de compreender na sua essência aquilo que o Senhor deseja falar ao teu coração através dessa ministração. Seja grandemente abençoado.
Até a próxima, em nome de Jesus.